Nesta aula estudaremos o Barroco. Para isso, pegue o seu livro do Sérgio Gonzaga e acompanhe a nossa análise da página 57 até a página 71. Barroco. Para entender o sentido do Barroco, é preciso relembrar certos períodos que fornecem a base ideológica desse movimento. Uma visão rápida sobre o Renascimento pode oferecer melhor material de análise. Isso vocês podem acompanhar a partir da página 57 do livro do Sérgio Gonzaga. Renascimento. Preparado pelo humanismo quatrocentista, o Renascimento explodiu nas 3 primeiras décadas do século XVI, com um movimento artístico internacional de vigor extraordinário, sobretudo nas artes plásticas. Seu núcleo principal eram as pequenas repúblicas italianas enriquecidas pelo comércio mediterrâneo. Elas viviam sob o comando de uma aristocracia mercantil propensa ao mecenatismo, graças à sua relativa ilustração e aos seus desejos exibicionistas. A Igreja rivalizava com essa aristocracia, tanto em riqueza e luxo quanto na proteção aos artistas. Os novos tempos forjam uma nova ideologia, antropocêntrica e racionalista, que afirma a importância do ser e do agir humanos, da experiência concreta dos prazeres mundanos, bem como a superioridade da razão sobre o mito e a magia. Uma impressão de domínio absoluto sobre a natureza, advinda do progresso tecnológico e da expansão gerada pelos descobrimentos, invade a consciência dos criadores e dos pensadores da época. A Europa torna-se o centro do mundo. Seus padrões de existência passam a ter validade universal. Usando uma linguagem ora simbólica, ora realista, a arte renascentista documenta e desvela a situação histórica. O aspecto profano do humanismo, a aparente estabilidade das estruturas sociais e a anexação ao mundo europeu das novas terras e povos seriam traduzidos para as formas artísticas de uma maneira exemplar. Em consonância com seu tempo, a arte do Renascimento busca a clareza, a objetividade e o equilíbrio. Observe aí no seu livro a pintura. Predominam nela a unidade espacial, o senso de medida, a justeza das proporções, a lógica e a coerência internas. Nela nada é uniforme ou disforme. Por isso, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci é uma síntese da época. Seu quase imperceptível sorriso e seu olhar plácido revelam a ausência de tensões e angústias. O homem renascentista está satisfeito consigo próprio. Ele acredita na solidez do mundo. Ocorreu também nesse período o retorno aos modelos da antiguidade greco-latina e a retomada das formas clássicas de expressão. A partir das epopeias de Homero e Virgílio, Camões, por exemplo, escreve os Lusíadas, como nós já estudamos. Canto maior das conquistas portuguesas, celebração das glórias de um império à época em que este começava a esfacelar-se. Na literatura do novo classicismo, os Lusíadas talvez não tenha concorrentes em representatividade e valor estético. A crise do Renascimento, na página 58. O saque de Roma por tropas espanholas e francesas em 1527, a decadência das cidades-estados italianas, de onde se irradiavam os princípios do Renascimento, e sobretudo a reforma de Lutero, a partir da denúncia da venda de indulgências, em 1517, rompem com a segurança dos indivíduos. A burguesia se fortalece, enquanto a nobreza se sente ameaçada. Há um grande desassossego no ar. Como milhões de europeus abandonam o catolicismo, os mentores espirituais do papado estabelecem o Concílio de Trento, em 1545, a ruptura definitiva entre os princípios da Igreja de Roma e o reformismo luterano. Agindo com realismo político, eles dão início a um duro combate entre os heréticos por meio de um movimento conhecido como, destaquem, Contra-Reforma. Maneirismo e Barroco. Essa crise que convulsiona o Ocidente é expressa pelo maneirismo e pelo Barroco. A harmoniosa imagem da vida do homem renascentista dissolve-se na angústia e no caos. A realidade perde a sua coerência, os fundamentos do mundo se desmancham. Destaquem, por gentileza,
O indivíduo se vê envolvido em uma rede de contradições, oscila entre o espiritualismo religioso dos novos tempos e a vivência humanista do Renascimento. Orgulha-se de si mesmo e logo depois percebe-se pequeno, fugaz, frágil, na tensão de elementos contrários, perde todas as certezas. O que é certo? O que é justo? O que é verdadeiro? Perde também a sua identidade. Quem sou eu? O Hamlet de Shakespeare exaspera-se, to be or not to be. A própria existência real parece apenas uma ilusão. A vida é sonho, exclama o espanhol Calderón de la Barca, apontando para o caráter fantasmagórico e enganoso das aparências. Então, Miguel Ângelo, cuja carreira artística for estabelecida dentro de princípios clássicos, pinta o juízo final, na Capela Sistina, como vocês já viram com o professor Lapenta. Arnold Hauser fixou o sentido dessa obra. Em O Juízo Final, o novo espírito domina, já sem nenhuma delimitação. Já não é um momento de beleza e perfeição, de força e juventude o que surge diante de nós, e sim uma imagem de confusão e de desespero, um grito de libertação, do caos, que de repente ameaça devorar tudo. O juízo final é um protesto de violento êxito contra a forma bela, acabada e sem mácula do Renascimento. Surgimento. O Barroco procura, mediante a volta a uma intensa religiosidade medieval e a eliminação dos conceitos renascentistas de vida e arte, solucionar os dilemas de um homem que perdeu sua confiança ilimitada na razão e na harmonia. Em parte, isso não é atingido e as contradições persistem. Analise o fenômeno no quadro a seguir, na página 59. Por isso se afirma que o Renascimento recusa os valores religiosos e artísticos da Idade Média. O Barroco tenta inutilmente conciliar a vida medieval, a visão medieval da vida, e a visão da arte renascentista. Cumpre ressaltar a diferença entre o Barroco dos países protestantes e o dos países católicos. O Barroco protestante, que não interessa muito a nós aqui, toma uma direção burguesa e secular. Já o católico, em sintonia com a Contra-Reforma, adquire uma conotação extremamente religiosa, quando não mística. Na página 60, sobre o termo barroco. O termo parece provir do vocábulo português barroco, que designava uma pérola irregular. Há quem afirme que a palavra origina-se de barroco, ou melhor, baroco, vocábulo utilizado por religiosos medievais para indicar um raciocínio falso e sem sentido. Durante todo o século XVII, barroco tem o sentido de extravagante e grotesco. Era usado também na acepção de irregularidade e falta de harmonia em trabalhos artísticos. Todavia, pode-se afirmar que os criadores do período não sabiam que eram barrocos, e tampouco seu público os rotulava assim. Somente no século XIX o conceito começou a se impor. No início, ele ainda carregava um significado pejorativo de degradação das formas renascentistas. Observemos agora os detalhes sobre o cultismo e o conceptismo. Na Espanha do século XVII, dentro do padrão barroco, surgiram ainda dois termos literários que se tornaram símbolos do exagero verbal e de certa obscuridade do pensamento, a saber, cultismo, busca da perfeição formal por meio de um estilo excessivo e rebuscado, utilização de neologismos, metáforas arrojadas e hipérbatos, inversões sintáticas, frequentes. Conceptismo, tentativa de dizer o máximo com um mínimo de palavras, emprego de elipses, duplos sentidos, paradoxos e alegorias. Requinte expressivo e sutileza das ideias. Os principais representantes dessas duas tendências foram, respectivamente, Góngora e Quevedo. Na execução poética, contudo, tanto o cultismo quanto o conceptismo apresentam mais pontos de convergência do que de repulsão. Frise-se também que os referidos estilos apresentados como formalismo, desmedido e jogo de ideias labirínticas possibilitam alguns momentos criativos que se situam entre os mais altos da lírica
ocidental. Arte da Contra-Reforma. Página 61. A ideologia do Barroco é fornecida pela Contra-Reforma. Está-se diante de uma arte eclesiástica que deseja propagar a fé católica. Em nenhuma outra época se produziram tantas igrejas e capelas, estátuas de santos e monumentos fúnebres. As obras de arte deviam falar aos fiéis com a maior eficácia possível, mas em momento algum descer até eles. Daí o caráter solene da arte barroca. Arte que tende a convencer, conquistar e impor admiração. Paralelamente, em quase todas as partes, a igreja se associava ao Estado, e a arquitetura barroca, antes somente religiosa, impôs-se também na construção de palácios, com os mesmos objetivos, causar admiração e temor. A arquitetura e poder identificavam-se na mesma medida em que a igreja legitimava o direito divino dos reis, isto é, o absolutismo despótico das monarquias católicas. O conflito entre corpo e alma. A partir do maneirismo instaura-se na arte um conflito fundamental que mesmo o barroco não consegue equacionar totalmente. O conflito entre os prazeres corpóreos e as exigências da alma. O Renascimento definira-se pela valorização do profano, do secular, pondo em voga o gosto pela satisfação mundana. Frente a essas conquistas, a atitude dos intelectuais maneiristas e barrocos é extremamente complicada. Eles não podem renunciar ao carpe diem renascentista, isto é, ao aproveitar o dia, ao viver intensamente cada minuto. Entretanto, não alcançam a tranquilidade para agir assim, pois a filosofia da Contra-Reforma, antiterrena, teocêntrica e medieval, fustiga seus cérebros, oprime seus corações. O dilema centra-se, portanto, na oposição vida eterna versus vida terrena, espírito versus carne. Dentro do maneirismo e do barroco não há possibilidade de conciliar essas antíteses. Ou se vive sensualmente a vida, ou se foge dos gozos humanos e se alcança a eternidade. Essa tensão de elementos contrários causa uma profunda angústia, que se manifesta em permanente dialética. O artista se lança aos prazeres mais radicais e, em seguida, sente-se culpado e busca o perdão divino. Contudo, o mundo é uma presença palpitante, levando o homem novamente aos pecados da carne. Assim, o criador barroco ora ajoelha-se diante de Deus, ora celebra as delícias da vida. Estes dois exemplos pertencem a Gregório de Matos. Leiamos. A vós, correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. Com vossos três amantes me confundo, mas vendo-vos com todos cuidados, entendo que de amante amorosa podeis vencer amor a todo mundo. Temática do desengano. Principal motivo da estética barroca, o desengano, desencanto, desilusão, tem um forte substrato religioso, uma vez que está centrado na desvalorização da vida humana, frente à morte e à eternidade. Manifesta-se por meio de certas ideias repetidas, exaustivamente. A vida é sonho. Essa célebre expressão, título de uma peça do espanhol Calderón de la Barca, traduz o caráter ilusório da existência terrena, que não passa de uma realidade aparente, de um jogo, de um teatro, já que a única e verdadeira vida é a eterna, ou como diz o próprio Calderón, que é a vida? Um frenesi. Que é a vida? Uma ilusão, uma sombra, uma ficção. A vida é breve. A trajetória do homem guarda uma lamentável brevidade. O tempo voa, destruindo os prazeres, a beleza e a felicidade profana. Nada é estável ou permanente. Tudo se desmancha, tudo muda. Viver é trilhar curta jornada, diz o espanhol Quevedo. Cindido entre a alegria da existência e a preparação para a morte, o artista barroco assume uma consciência trágica da avassaladora passagem do tempo. Contudo, diante das coisas transitórias,
surge também a contradição: vivê-las antes que terminem ou renunciar ao terreno e entregar-se à eternidade. Gregório de Matos estabelece um paralelo entre a efemeridade pessoal e a permanência de um rio. Vaste, mas tornas a vir, eu vou e não torno mais. Vazas e tornas a encher, em mim tudo é fenecer, tudo em mim é acabar. Viver é ir morrendo aos poucos. Essa percepção de que o sopro da vida já traz em si a própria finitude surge como fonte de grande angústia para a alma barroca. Cada minuto vivido é um minuto de aproximação do abismo sombrio. A ideia da morte torna-se onipresente, não há como esquecê-la. No texto de Quevedo, o começo e o fim se confundem. O berço e a sepultura são o princípio da vida e o seu fim, e por isso há um juízo consciente. Os dois têm entre si as maiores distâncias. A visão desenganada, ao contrário, não apenas os vê como próximos, senão juntos, sendo verdade que o berço começa a ser sepultura, e a sepultura, berço da vida póstuma. Começa o homem a nascer e já a morrer. Por isso, quando morre, acaba ao mesmo tempo de viver e de morrer. Estilo ornamental. Se a harmonia formal dos clássicos correspondia ao equilíbrio interior e à sensação de segurança histórico-social, a forma conflituosa e exagerada dos barrocos traduz um estado de mal-estar, causado pela oposição entre os princípios renascentistas e a ética cristã, entre a lascívia dos novos tempos e a tradição medieval. Traduz também o gosto pela agudeza do pensamento, pela artificialidade da linguagem e pelo desejo de causar assombro no leitor. A audácia verbal não tem limites. Comparações inesperadas, antíteses, paradoxos, hipérboles, inversões nas frases, palavras raras, estabelecendo um estilo retorcido, contraditório, por vezes brilhante, por vezes incompreensível e até de mau gosto. Vejamos alguns exemplos. Metáfora. Purpúreas rosas sobre Galateia, a aurora entre lírios, cândidos desfolha. A luz rosada do amanhecer banha o corpo branco da jovem Galateia. Antítese. A aurora ontem me deu berço, a noite ataúde me deu. De Gôngora. Paradoxo. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. De Camões. Jogo verbal. O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. De Gregório de Matos. Por fim, assinale-se o gosto dos poetas barrocos pelo soneto, seguindo a tradição renascentista. O Barroco no Brasil, página 63. Transplante cultural. Ainda que alguns críticos e historiadores encontrem lampejos de genialidade e nacionalismo nas manifestações literárias brasileiras do século XVII, XVII, não podemos deixar de considerar a mediocridade quase geral desses vastos períodos de 100 anos. Poucos autores, como Gregório e Antônio Vieira, resistem a uma leitura crítica. Os textos trazem, no mais das vezes, a marca do servilismo frente aos poderosos da época, além da submissão aos padrões estéticos portugueses. É como se o estatuto colonial se infiltrasse na literatura, dando-lhe uma feição também colonizada. Compreende-se o fato. O sistema educacional, base de toda atividade letrada, reproduzia as ideias mais conservadoras vindas de Portugal. Esse orgulhoso império afundara ainda no século XVI, perseguindo e expulsando a sua burguesia empreendedora, quase toda judaica, e tornando-se uma nação de parasitas. A partir de então, o pensamento cristalizara-se no reacionarismo. A Inquisição, triunfante, liquidou os inimigos. Tudo aquilo que tivesse a imagem do novo inquietava, amedrontava e tendia a ser condenado. Como todo pensamento capaz de questionar a realidade brasileira, era considerado subversivo e demoníaco. Ensinava-se um saber abstrato, distante da realidade,
centrado muito mais no brilho da oratória do que no estudo dos problemas do país. Além disso, a instrução era privilégio das minorias. Apenas os filhos de senhores de engenho frequentavam as instituições jesuíticas. Acrescente-se ao teor abstrato e ao elitismo do ensino o clima aterrorizante da repressão, montado pelas autoridades lusas, e se terá um quadro aproximado da pobreza da vida intelectual, da ausência de livre debate e livre trânsito de ideias, da falta de democratização cultural. Sob tais condições, tornou-se impossível o nascimento de uma literatura singular que expressasse o Brasil. Nesse século, predominou o pastiche. Impedidos de atingir uma verdadeira identidade, os letrados iriam buscar no transplante estético ideológico os fundamentos de seus objetos artísticos. Restou, pois, a imitação dos europeus Camões, Gôngora e Quevedo. Mesmo assim, já se pode vislumbrar na literatura de um Gregório de Matos, por exemplo, alguns traços de diferenciação em relação à literatura europeia. Elementos particulares da realidade colonial percorrem seus poemas a ponto de certos estudiosos considerá-lo hoje o primeiro escritor brasileiro. Contexto histórico e cultural. Em meados do século XVI, os portugueses começaram a cultivar a cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, especialmente na Bahia e em Pernambuco. O solo e o clima nordestinos, somados à tecnologia lusa, formavam um quadro favorável à atividade dos engenhos, até porque o açúcar era, até então, mercadoria de altíssimo valor. Desde o início, o projeto colonialista alicerçava-se na escravidão. Certamente nenhum português atravessaria o oceano para se tornar lavrador no trópico. Por isso, milhares de índios foram capturados e logo dizimados por epidemias de varíola e pela pouca resistência às terríveis condições de trabalho, levando os colonos a importar africanos. Estes, mais robustos e já adaptados à vida agrícola, constituiriam, nos séculos seguintes, o combustível humano da economia brasileira. Olinda e Salvador viraram cidades prósperas, e uma civilização escravista se articulou em volta da produção de açúcar. Parte considerável desse produto era distribuída na Europa por mercadores holandeses. No ano de 1580, com a vacância do trono, Portugal passou a ser domínio da Espanha, que por seu turno guerreava contra a Holanda. Durante 6 décadas, o Brasil tornou-se espanhol e foi vítima de invasões holandesas, coordenadas pela Companhia das Índias Ocidentais, mescla de empresa comercial e guerreira. Tanto a Bahia, de 1624 a 25, quanto Pernambuco, de 1630 a 1654, estiveram sob o controle da nova potência europeia. Em Recife, no período do conde Maurício de Nassau, de 1637 a 1644, houve não apenas notável fluxo de arquitetos, artistas e cientistas, todos vindos da metrópole, como também expressivas melhorias urbanas. Esse processo culminou com a cooptação dos senhores de engenho locais por meio de crédito fácil e fornecimento de escravos. Preocupados, os dirigentes da Companhia das Índias substituíram Nassau e começaram a celebrar a dívida dos proprietários dos engenhos. Estes, oprimidos por grave crise econômica, foram levados à ruptura com os holandeses. Por outro lado, Portugal também se libertara do jugo espanhol e dispunha-se a auxiliar os brasileiros na tarefa de expulsão dos invasores, que acabaram capitulando no início de 1654, após várias derrotas militares. No entanto, nos anos seguintes, as condições econômicas da colônia não melhoraram. Havia muitas queixas contra os intermediários no negócio de açúcar e a concorrência antiliana jogava o preço do produto para baixo. Além disso, os escravos negros fugiam dos engenhos e agrupavam-se em quilombos, sendo o mais importante destes o quilombo de Palmares, que durou quase 100 anos na Serra da Barriga, hoje estado de Alagoas. Somente a descoberta de minas de ouro no final do século XVII faria o Brasil avançar historicamente.
No contexto cultural, o espírito contra-reformista foi introduzido no Brasil pelos jesuítas, visando especialmente a catequese. Todavia, a partir do século XVII, ele generalizou-se nos grandes centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, por meio de igrejas. A função dessas instituições era notável, como apontou o sociólogo Roger Bastide. Exteriorizavam uma religiosidade de superfície, serviam de ponto de reunião dos senhores de engenho e, acima de tudo, constituíam um cenário da luta dos padres para ensinar o caminho da religião e da moral a uma população que vivia desregradamente. Papel dos colégios. Os jesuítas logo compreenderam que precisavam conquistar os corações juvenis, já que os adultos estavam de tal forma atolados no lodo pecaminoso que para eles não haveria salvação. Assim, os colégios se transformaram no instrumento desse esforço hercúleo. A rígida moralidade do catolicismo passou a ser inoculada nos jovens. Estes eram submetidos a uma intensa pregação, a exercícios espirituais e a duras penitências. Ali, eles aprendiam a desprezar sua sexualidade, evitar os pecados da carne e ver no corpo a fonte de todos os desejos impuros. Se a obstinação jesuíta de combate à depravação mostrava-se eficaz dentro das escolas, esboroava-se logo a seguir no retorno dos estudantes ao mundo concreto de seus pais. Filhos quase todos de senhores de engenho, eles tinham à disposição o corpo das escravas, consideradas objetos e obrigadas a aceitar o furor sexual dos seus proprietários. Algumas delas, inclusive, requintavam suas técnicas de sedução, buscando fugir da brutalidade do trabalho servil pelo reconhecimento de um senhor mais generoso. Reproduzia-se assim o dilema corpo versus alma, que tanto atormentava os europeus católicos, ainda que em outro contexto e por outras razões. No Brasil, o conflito centrava-se nas imposições morais dos jesuítas, subvertidas pelo erotismo solto na imensidão dos canaviais. O surgimento no Brasil. Alguns historiadores, destaquem isso, consideram Prosopopeia de Bento Manuel Teixeira a primeira obra de tendência barroca na literatura colonial. Calcado em Os Lusíadas, do qual uma versão mais do que anêmica, o poema celebra os feitos do capitão e governador da capitania de Pernambuco, Jorge de Albuquerque Coelho. O texto, insípido e de louvação à autoridade, não apresenta elementos barrocos visíveis. Custa crer que se possa considerá-lo marca de qualquer coisa, a não ser de uma tendência de literatura de bajulação relativamente comum na história cultural. De fato, só se pode falar em elementos barrocos na segunda metade do século XVII, com as presenças de Gregório de Matos e Antônio Vieira. Gregório de Matos deixou uma obra poética vasta, desigual e muitas vezes de duvidosa autoria. Alfrânio Peixoto realizou uma edição crítica de seus poemas, mas não conseguiu recolher vários deles, dispersos em bibliotecas ou conservados pela tradição popular. Muitos dos versos atribuídos ao poeta baiano certamente foram escritos por autores anônimos, assim como um sem número de textos criados pelo Boca do Inferno, alcunha pela qual era conhecido. Perdeu-se para sempre. Com os poemas disponíveis, pode-se apontar 3 temas básicos em sua produção: poesia religiosa, poesia amorosa, poesia satírica. Poesia religiosa. A oscilação da alma barroca entre o mundo terreno e a perspectiva da salvação eterna aguça-se em Gregório de Matos Guerra. Até meados do século XVIII, nenhum homem de letras podia fugir a uma educação contra-reformista, pois os jesuítas controlavam todo o sistema de ensino. Dessa forma, ilustrar-se só era possível dentro dos preceitos da Companhia de Jesus, o que aconteceu com o futuro poeta. Em contrapartida, Gregório era filho de senhor de engenho, ou seja, dos verdadeiros senhores da terra, os que possuíam todos os direitos, inclusive o de vida e morte, e que por isso podiam praticar o estupro ou o simples domínio sexual sobre índias e escravas. Quer dizer, estavam presentes no escritor os elementos contraditórios da época, a licenciosidade moral e a posterior consciência da infâmia,
seguida do arrependimento. Na maior parte dos seus poemas religiosos, o poeta se ajoelha diante de Deus, com um forte sentimento de culpa por haver pecado, e promete redimir-se. Trata-se de uma imagem constante. O homem ajoelhado implorando perdão por seus erros, conforme pode-se verificar no primeiro quarteto do soneto Buscando a Cristo. A voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que, para receber-me, estais abertos, e por não castigar-me, estai cravados. O exemplo mais conhecido de sua literatura religiosa é o soneto a Jesus Cristo Nosso Senhor. Em uma curiosa dialética, o poeta apela para a infinita capacidade de Cristo de redimir os piores pecadores, alegando que a ausência de perdão representaria o fim da glória divina. Trata-se, pois, de um poema simultaneamente contrito e desafiador, humilde e presunçoso. Página 67. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Poesia amorosa. Seguindo o modelo dos barrocos espanhóis, Gregório de Matos apresenta uma visão cindida das relações amorosas. Ora, seus poemas tendem a uma concepção petrarquista, isto é, a idealização dos afetos em linguagem elevada, ora uma abordagem crua e agressiva da sexualidade em linguagem vulgar. O amor elevado. Exemplo dessa perspectiva é um dos sonetos dedicados a Dona Ângela, provável objeto da paixão do poeta, a qual teria rejeitado por outro pretendente. Observa-se o jogo de aproximações entre as palavras anjo e flor, para designar a amada. Observe-se também que, ao mesmo tempo, tais vocábulos possuem um caráter contraditório: anjo, eternidade, e flor, brevidade. Como sugere um crítico, essa duplicidade de Angélica lança o poeta em tensão e quase desespero. Sois anjo que me tenta e não me guarda. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente, em quem senão em vós se uniformara? Quem viram uma tal flor que a não cortara? De verde pé, de rama florescente? A quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se, pois, como anjos sois dos meus altares, fores o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. O amor obsceno satírico. Se o erotismo é a exaltação da sensualidade e da beleza dos corpos, independentemente da linguagem, que pode ser aberta ou velada, se a pornografia é a busca do sexo proibido e culpado, por meio de imagens grosseiras e chocantes, valendo-se quase sempre de uma forma vulgar, a obscenidade, por seu turno, situa-se em outra esfera. Ela não visa o sensualismo refinado do erotismo, nem a excitação grosseira da pornografia. Não se trata, pois, de uma estimulação dos sentidos, e sim de uma espécie de protesto contra o sistema moral, contra as concepções dominantes de amor e de sexo e contra o próprio mundo. Às vezes, a obscenidade toma o sentido de um culto rude e subversivo do prazer contra os tabus que impedem a plena realização da libido. Em sua poesia obsceno-satírica, Gregório de Matos não apresenta qualquer requinte voluptuoso. Sua visão do amor físico é agressiva e galhofeira. Quer despertar o riso ou o comentário maldoso da plateia. Por isso manifesta desprezo pela concepção cristã do amor, que envolve a camada espiritual, conforme pode se verificar neste texto. O amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas,
Um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Nos seus momentos mais vulgares, Gregório se torna muito engraçado, tanto pela variedade dos palavrões, como pelas descrições desbocadas dos atos e órgãos sexuais. Há, contudo, em muitos poemas, expressões do mais terrível machismo e, sobretudo, um desprezo pelas mulheres, em especial as negras e mulatas, que beira a misoginia. Poesia satírica. O desengano barroco tem como uma de suas consequências o implacável gosto pela sátira. Resposta a uma realidade que os artistas julgam degradada, a poesia ferina e contundente não perdoa nenhum grupo social. Ricos e pobres são fustigados pela pena corrosiva de Gôngora e de Quevedo, como mais tarde o faria o brasileiro Boca do Inferno. Essa ironia cáustica e por vezes obscena é traço marcante do barroco ibérico. Quando retorna ao Brasil em 1682, já quarentão, Gregório de Matos encontra uma sociedade em crise. A decadência econômica torna-se visível. O açúcar brasileiro enfrenta a concorrência do açúcar produzido nas Antilhas e seu preço desaba. Além disso, uma nova camada de comerciantes, em sua maioria portugueses, acumula riquezas com a exportação e importação de produtos. Essa nova classe abastada humilha aqueles que se julgam bem-nascidos, mas que dia após dia perdem seu poder econômico e seu prestígio. O crítico José Miguel Wisnik capta bem o estado de espírito do poeta. Filho de um senhor de escravos, filho de um senhor de engenho, encontra o engenho em plena crise. É seu mundo usurpado por aquilo que ele vê como o arrivismo oportunista dos pretensos e falsos nobres, os negociantes portugueses. O bacharel vive a farsa das instituições jurídicas. O poeta culto se vê no meio iletrado. A literatura está sufocada nos auditórios, de igreja, academia, comemoração, praticada por juristas, sacerdotes e burocratas, realizando a apologia do sistema. Na vida concreta, Gregório de Matos visualiza as ideias barrocas do desengano del mundo, do desconcerto da existência. Contra tal ordem de coisas, contra esse novo mundo que subverteu todos os princípios e hierarquias, que pôs tudo de cabeça para baixo, que está afundando sua classe, ele vai protestar. Com efeito, seu protesto se dá por meio da linguagem poética, transformada quase sempre em caricatura, ofensa, praguejar, explosões de um cinismo cru e sem piedade. O gosto do poeta pelo insulto leva-o a acentuar os aspectos grotescos dos indivíduos e do contexto baiano, como neste soneto em que descreve a cidade da Bahia, hoje Salvador. A cada canto, um grande conselheiro, quer nos orientar cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos, desavergonhados, trazidos pelos pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Após a longa estada em Portugal, Gregório de Matos encontra a vida na Bahia mudada para pior. Para ele, o mercantilismo está acabando com a verdadeira fidalguia da terra, a nobreza luso-baiana, a qual sua família pertencia. Estrangeiros desclassificados, latifundiários com pretensões aristocráticas, mulatos e judeus abusados ameaçam a antiga elite. Por isso, seu olhar ressentido, ao deter-se na realidade presente, enxerga apenas corrupção, negociato, oportunismo, mentira, desonra, injustiça, imoralidade, quebra das normas e das leis, completa inversão de valores. Escrever torna-se para ele vingança. Querem-me aqui todos mal, mas eu quero mal a todos. Ninguém parece escapar à sua ironia. Os figurões portugueses, os padres, os colonos, os bacharéis, os degradados lusos que vinham para o Brasil e aqui enriqueciam, os nativos, os mestiços, os negros, todos são sistematicamente ridicularizados, como em epílogos,
no qual, em um jogo de perguntas e respostas, o poeta demole a sociedade de seu tempo. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta. Numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs neste socrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E o maior desta loucura? Usura. Notável desaventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que o perdeu negócio, ambição, usura. Quem são seus doces objetos? Pretos. Tem outros bens mais maciços? Mestiços. Quais destes são mais gratos? Mulatos. Dou ao demo os insensatos, dou ao demo a gente asnal, que estima por cabedal pretos, mestiços, mulatos. E que justiça resguarda? Bastarda. É grátis distribuída? Vendida? Que tem, que a todos assusta? Injusta. Valha-nos Deus o que custa, o que o rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. E o poema segue. Após 1922, o lado satírico de Gregório de Matos foi reexaminado como uma antecipação desse gosto contemporâneo pela paródia e pelo deboche, que marca certas produções literárias tipicamente brasileiras. No mundo corrosivo do poeta baiano, estariam explícitas, portanto, manifestações de uma estética localista em que o riso teria o papel de transgressor das formas e das ideologias europeias. Seria ele, por essa razão, e segundo alguns estudiosos, o primeiro escritor verdadeiramente brasileiro. Meus queridos, da página 69 até a página 87 do Abapuru, façam a leitura e análise dos poemas de Gregório de Matos ali selecionados. Bons estudos!